Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, é o Sem Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta quarta-feira, nós temos a presença do presidente do CDL Santos Praia, Nicolau Obeid, e também a presença do consultor de empresas, o Paulo Queja, gentilmente atendendo ao nosso pedido. Olha, eu quero dar uma informação aqui importante. Ontem, né, nós fizemos aqui um programa com o ex-presidente do Corinthians, o André Sanches, não é? Ele esteve aqui, falamos de vários assuntos e, para nossa surpresa, hoje saiu uma notícia na UOL dizendo que ele está sendo acusado pela Receita Federal de fraudar o fisco. E a Receita cobra 13 milhões de reais. Diz que as empresas dele tiveram um lucro de 40 milhões e ele deveria recolher 13 milhões de reais. Está aí registrado. Lembrando que eu estive hoje no café da manhã do Sindaporte, o tradicional café mensal que o Sindaporte promove, e muita gente de lá me parabenizou, não é, pelo programa, com o André Sanches e outros programas. E, em especial, o telespectador Paulo Sérgio, que ligava, ou liga, todo dia ligava todo dia no TV Com Debate, e que disse, por favor, precisa voltar com o programa. O grande Paulo Sérgio, um abraço especial ao nosso telespectador assíduo, estava eu e o Nelson Rodrigues, meu amigo, candidato a deputado estadual, nós estávamos lá fazendo uma visita ao Sindaporte e aos seus associados. Então, ficou um abraço a todos lá que me receberam de braços abertos, em especial ao presidente Everandi Cirino, sempre muito simpático, e ao Paulo Sérgio, que é telespectador assíduo aqui da nossa TV Com. E lembrar também, ontem eu falei do dia do veterinário, deu um branco agora, viu, Paulo? Deu uma aquela, né? Tem que passar a WD, que deu uma engrupida. Dia do veterinário, e eu mandei um abraço pro Eduardo Filete, né? E ontem teve mais uma, o Nicolau, que é santista fanático, ontem teve mais uma reunião de um desses grupos de oposição, né? E o Eduardo estava nessa reunião, o pessoal colocou aqui na TV Com, e viram um pedaço da entrevista do Andrés, na hora que ele chama o Luiz Álvaro. Luiz Álvaro, ele falou que o Luiz Álvaro é falastrão, fez algumas críticas ao Luiz Álvaro. E lá a oposição, essa oposição, eu já disse, oposição para mim é Eduardo Filete, candidato à presidência do Santos. Se não for Eduardo Filete, não é oposição, é mesmice. Então, Eduardo Filete, candidato à presidência do Santos. Nicolau Miguel Obeid, boa tarde, obrigado pela sua participação. Hoje eu estava conversando com o meu amigo Paulo do restaurante Boqueirão Express Grill e ele está preocupado com a economia. O Brasil mais uma vez foi rebaixado quanto ao risco econômico e ele acha que o ano que vem não vai ficar pedra sobre pedra. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto, boa tarde, Paulo Queja, prazer estar aqui de novo. Eu acho que realmente, ano que vem nós temos aí muitas coisas para nos preocupar, porque os índices já estão mostrando, viu, Augusto? Queda na indústria de empregos, queda nos empregos no comércio. Esse ano a indústria vai contratar para o final do ano, eu estava até lendo uma reportagem, 137 mil, segundo a CNDL,
funcionários para o comércio para o final do ano. 137 mil. 137 mil é o que está previsto de contratações. Só que esse número ele é inferior, ele é quase igual a 2009. Olha só. Então, realmente, a população cresceu, a indústria cresceu e nós vamos regredir. Então, é preocupante. Ano que vem estão todos os índices aí dizendo que nós vamos ter realmente uma mini recessão. E quem quer que seja o presidente, né, quem quer que seja a Marina ou a Dilma, o Aécio realmente parece que está meio carta fora do baralho. Mas vão ter problemas grandes na mão para enfrentar. E o que isso reflete para quem está nos vendo aí? Isso reflete diretamente no bolso daquele no dia a dia, no bolso, no supermercado, naquele que tem o seu dia a dia. Então, eu acho que nós temos que prestar muito bem atenção quem é que nós vamos eleger aí, quem são os candidatos, porque nós temos que cobrar, né? Quem é que está devendo para nós podermos cobrar? Que diz que o país está maravilhoso, né? Então temos que realmente prestar atenção nisso. Paulo, são 137 mil? 137 mil é a expectativa de contratações para o final do ano. Isso aí tem um aspecto importante aí, que é treinar esse pessoal todo, né? As empresas normalmente já estão preparadas para isso, para o tal do funcionário temporário, que eventualmente pode até se tornar um funcionário fixo. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde a todos, boa tarde, Miguel. Na verdade, assim, antes eu queria só dar um toque. Parabéns aos administradores, meus colegas. Ontem também junto do... Legal. Exato, eu dei uma palestra no ETEC lá em São Vicente, e eles fizeram uma homenagem aos administradores e aos meus colegas, foi muito legal. E esse é o mês do administrador também. Que ótimo. Como é a nossa, puxando a sardinha, né? Lógico. Se eu soubesse, eu teria mandado um abraço ontem aos administradores, em especial ao Paulo Queijo. Manda hoje. Está registrado aqui, um abraço aos administradores, né? A todos aqueles que se empenham em conseguir colocar as empresas em dia. Uma observação antes de falar do treinamento, o Copom manteve em 11% os juros muito alto para a gente poder ter financiamento, para que as coisas se movimentem. O brasileiro tem uma tendência, e classe média, isso a comprar, a se endividar. E aí esse boato, vou chamar de boato porque ainda está na questão de vai voltar, a questão de comprar cartão de crédito mais caro ou comprar à vista, né? Que a princípio isso é ilegal, né? Porque na realidade, desculpe te interromper, Paulo, mas na realidade eu já tive essas discussões, já tive em programas de rádio. Eu acho que a visão é que está meio distorcida. Eu acho que hoje é uma prática que nem falavam uns tempos atrás sobre o cheque pré-datado. Sim. Hoje o cartão é uma prática comum, é aquela prática que nós temos aí no dia a dia. E é comum, você mesmo é consumidor, o Augusto, é comum nós irmos a uma loja hoje e a pessoa negocia, olha, quanto é que se eu pagar à vista, em quanto fica? Pagar no dinheiro, quanto fica? E sempre, quando são lojas pequenas, tirando as grandes, né, que é difícil qualquer tipo de negociação, mas lojas pequenas como a minha, Sim. sempre damos um desconto para pagamento em dinheiro, porque realmente é a realidade. Tem uma taxa aí que é Exatamente, tem uma taxa aí em torno de 4%, 5%, e sem contar que o cartão de crédito ele paga 31 dias após a compra. Então você acaba pagando a fatura do seu cartão de crédito e o lojista ainda não recebeu. Então eu acho que isso aí vai acontecer o quê? Não vai acontecer acréscimo. Eu acho que os preços vão poder ser praticados à vista, no dinheiro, que hoje é proibido. Né, você colocar lá qualquer tipo de preço na vitrine. Apesar da prática, né? Isso é proibido, mas apesar da prática se faz. Não, a prática ela é usual, mas ela não é legal. Então, eu acho que vai transformar o usual em legal. Uhum. E hoje é proibido você colocar lá, eu faço uma promoção qualquer de um produto, coloco lá à vista no dinheiro. Eu estou sujeito a uma multa Sim. do PROCON. Então, isso não pode ser feito. Então, você coloca à vista, promoção, a pessoa vai lá com o cartão, você, na realidade, é obrigado a aceitar, porque ele está dentro da lei. Só que a pessoa fala, não, mas isso aí era no dinheiro, aí fica aquela situação meio incômoda, e se o cliente ele insistir, ele vai pagar no cartão. Então, eu acho que isso aí vai transformar
o usual em uma prática legal. Então eu acho que isso vai poder ser praticado. Eu acho que não vai haver um acréscimo. Quando eu falo assim, nesse sentido, principalmente pelo problema de aumento do juros estar muito alto. Isso também prejudica o próprio comerciante, sim, com porque certeza. o custo de estoque, o custo de compra fica mais caro para o comerciante e isso impacta principalmente nos pequenos comerciantes, nos pequenos comércios, o impacto é muito forte. E aí ele tem que driblar ou tem que lidar com isso, porque ele concorre com os grandes e não pode aumentar muito o preço, porque senão ele perde o mercado com esse seu cliente. Mas aí eu acho que se essa lei passar, ela já passou no Senado, né? Ela está tramitando na Câmara, agora dos deputados. Então, se realmente ela for, o que eu espero, e a CNDL, que é a nossa Confederação Nacional, está brigando por isso, já está se mobilizando por isso. Mas eu posso fazer eu acho que uma questão, nós estamos brigando aqui, uma coisa interessante, né? Nós estamos discutindo um mecanismo que é extremamente prático, que é o cartão de crédito. Não é verdade? Isso. É muito prático. Para você é uma garantia melhor do que um cheque. Muito melhor. E não se fala na essência do negócio, que é a taxa que as operadoras cobram. Que são absurdo. Um oligopólio. Absurdo. São pouquíssimas empresas e eles cobram o que eles querem. Não é verdade? Exato. Nos Estados Unidos, não é esse valor. Tanto é que nos Estados Unidos o cara paga $2 no cartão. Eu tive recentemente e fiquei sem dinheiro. Fiquei sem dinheiro, Nicolau. E fiquei numa situação difícil. E tive que passar $1,27 no cartão de crédito. E achei que a mulher ia me xingar. E ela aceitou normal. Nem falou nada. Como se fosse, isso é comum. Há muitos se anos. não fosse nada demais. Dinheiro de plástico. Aqui, se você falar para alguém, eu vou passar R$1,30, o cara manda você para. Então, agora, ninguém está discutindo, você não está. Nós estamos falando, você falou 4% no parcelado, porque no direto acho que é 2,6%. Depende da média. O mercado ele melhorou muito nesse sentido, né? Com a abertura das máquinas, que antes você tinha uma máquina. E ainda paga o aluguel da máquina para cada. Antigamente você tinha uma máquina para cada bandeira. É verdade. Então aí você chegava naquelas lojas, você tinha que ter 4, 5, 6 máquinas para poder ter todas as bandeiras. Hoje, todas as máquinas aceitam praticamente quase todas as bandeiras. E isso criou uma competição interna no mercado. Perfeito. E esse mercado, com essa competição, o que acontece? As taxas são negociadas. O aluguel, por exemplo, que você citou em relação às máquinas, eram absurdos. Nós pagamos aluguel de 150, 140, 130 reais, dependendo hoje da bandeira. Hoje você é isento da bandeira, do aluguel da máquina, se você tiver um faturamento que compense para aquela bandeira. Além do microempreendedor, dependendo do banco de negociação que é feito, também tem uma condição melhor. A CDL, por exemplo, fechou com uma... Eu não posso falar nome aqui, né? Pode falar. Fechamos aí com o Santander, que é a GetNet. A máquina com eles, nós temos um convênio que temos taxas menores, temos pro débito, pro crédito e até vendas acima de R$3.000 não pagam aluguel da máquina. Então, muitos lojistas já têm essa GetNet. Aí o que aconteceu? GetNet, que é da bandeira Santander. E pegam todos os cartões, pegam Visa, Mastercard, Diners. Agora, os outros vieram atrás correndo. Como tem a rede aí, que parece que é do Itaú, ela está correndo atrás. Então, ela já está oferecendo quase as mesmas vantagens. Então, qual é o interesse? Criar uma concorrência no mercado. Como aconteceu uns anos atrás com a telefonia, né? Lembra que nós estamos fechados, ficava todo mundo na mão de uma empresa, hoje tem competições entre elas. Eu acho que isso é saudável. Agora, aquilo que você falou das taxas, realmente, eu concordo em gênero, número e grau com você. E aí, é interessante porque tem o CDL por trás disso para negociar, eu acho que é a questão importante do empresariado ter esse respaldo, e eu acho importante os empresários, os lojistas procurarem, né, seus representantes para poder ter essa condição, porque você negociar com 150, 200, 300 por trás de você é muito mais fácil do que você sozinho, sendo um pequeno, para negociar. Então, eu acho que essa é uma das dificuldades, Augusto e Miguel, porque assim, Nicolau, a gente percebe que o comércio está com uma dificuldade muito grande, né? Então, assim, a questão de contratação vai acontecer? Vai. Os shoppings vão contratar e tal, o número está colocado aí também pelo Nicolau, mas
Eu considero assim, a contratação e a capacitação ainda é muito complicada, né? Os empresários fazem uma contratação temporária, o tempo que ele tem para capacitar essa pessoa para o negócio dele, nesse tempo curto que ele tem para poder utilizar o profissional, né? 2, 3 meses que ele utiliza, ele acaba capacitando no dia a dia, né? E a vontade de ser capacitado, né, do profissional também, que é um grande problema, né? Dependendo do profissional. Nós estamos enfrentando hoje, né? Aí você pega assim, como eu tive uma entrevista semana passada no meu programa que eu falei com uma professora sobre jovens, né? Jovens? Sobre jovens, a qualificação dos jovens, que ela trabalha lá no Vale do Paraíba, né? E lá tem muita indústria e tal, então eles trabalham aquela questão... E jovens, o que são jovens hoje, hein, Paulo? Não, jovens mesmo, é que é o primeiro emprego. Não, qual a idade que você coloca para Não, eles colocam a partir de 16 anos, que 16. Não é primeiro emprego, tem outro nome, É aprendiz? Aprendiz, menor aprendiz. Posso só falar? Por quê? Tá querendo ser inserido? Não, porque... já tá, ele entendeu já a minha data de validade do... Ele entendeu a minha pergunta. Não é porque tirou o bigode que acha que, né? É que jovem, eu tô falando jovem, eu tô sendo meio irônico. Porque jovem eu tô falando não no sentido de início, eu tô falando no sentido final. Hoje você pega pessoas aí até 30, 35 anos, 40, se acham jovens. É verdade. E acham que estão em fase de adolescência. Mas diz a pesquisadora que ainda é adolescência, né? 30 e poucos anos ainda é adolescente. Você vê que eu vi reportagens de filhos morando com os pais até os 40 anos. Então, hoje eu acho que o comportamento é diferente. Meio trocados. É verdade. Então, mas quando eu falei desses jovens que são o menor aprendiz, a qualificação mesmo para que eles, por exemplo, sejam administrativo, né? Ou como ele vai para um Senai e tal, ter a qualificação para ele trabalhar. Não é só a parte técnica, ou seja, ele mexer com documentação, mas o comportamento, como é que ele se porta dentro da empresa, porque é uma dificuldade. Eu falei ontem com o pessoal lá no curso técnico, eu perguntei assim, quem ensina a gente quando começa, como é que fala com o chefe? Quem ensina? Você vai falar que isso é de berço? Não é bem assim, né? Não. Como é que você se lida com os colegas de trabalho se você nunca trabalhou? Então esse pessoal tem esses preparos. Com o chefe, antigamente você falava com o seu pai, era senhor, eu chamava meu pai de senhor. Sim. Hoje meu filho me chama de você. Dá uma porrada nele, porra. Não, mas se tiver o respeito na relação, o fato de chamar você o senhor... Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Até nós comentamos isso aqui recentemente. No passado, né, você pagava para ser aprendiz. Pagava. Para aprender um ofício. Você vai aprender. O nome diz aprendiz. Você não sabe nada, você paga para aprender aquele ofício, porque alguém vai te ensinar. Eu estava vendo ontem o Masterchef, programa aqui da Ana Paula Padrão na Bandeirantes, mas não desta semana, da semana passada, o cara falou uma bobagem lá, falou assim, eu tô aqui para aprender. E o chefe lá, o francês, falou aqui, mas eu não sou professor e aqui também na escola. Né? Mas antigamente era assim. Né? O cara ia para aprender e pagava. Ele, olha, eu quero... o Paulo é um conceituado consultor de empresas, eu quero aprender com ele. Então você pagava para ser aprendiz. Aí isso foi mudando, né? Tínhamos as escolas técnicas. No governo Fernando Henrique Cardoso, o camarada fazia o colegial e o técnico. Eu, por exemplo, sou técnico em desenho arquitetônico. Então me formei no colegial técnico, você tinha vários... Com que idade? Não, eu formei o colegial com 17 anos. Você fez paralelo, né? Na paralelo? Não, você fazia o colegial junto, e aí terminava mais um ano. Não, era junto. Em alguns casos você fazia mais um ano. Eu só quero criar um parâmetro. Mas só para a escola... 17 anos. 17 anos. Então, grava bem, 17 anos. Hoje, 17 anos... Não, mas é isso que eu queria te falar. Queria te falar isso. 17 ou 18, mas acho que era 17, não importa. E eu me recordo, no governo do Fernando Henrique... Escola Treinácio, eu vou usar como exemplo, todo mundo conhece. O cara ia na escola Treinácio, fazia o colegial, mas no fundo, o que ele queria era a profissão técnica que ele se formava lá, que tinha um monte, né? Química e que atendia o polo petroquímico. E o Carmo também tinha. O Carmo também tinha, é verdade. E o cara se formava lá, ou no Carmo, ou no Treinácio, e ele saía do colegial... Se ele fosse no polo petroquímico, ele arrumava emprego de técnico. Já estava empregado. Técnico de laboratório, técnico de estudar. O Fernando Henrique acabou com as escolas técnicas. Acabou com o curso técnico. Que era o colegial.
Não é que era junto ao colegial. Você Eu não fiz o técnico, porque é a mesma época. Eu não fiz eu optei não fazer. Meu irmão fez. Optar não fazer. Bom, enfim, eu estou dizendo isso tudo, e tinha algumas escolas que tinham esse perfil. Então, o treinar será, né? O cara não fazia o colegial para fazer o colegial, fazia o colegial para ter uma formação. Para ter uma formação. E o Brasil entrou num processo que tinha muito cacique para pouco índio, né? Porque aí fomentou-se, todo mundo fazer faculdade, faz faculdade disso, faz faculdade. Aí todo mundo começou a fazer faculdade, e cadê o técnico? Não tem o técnico. E o cara que não consegue fazer a faculdade não é técnico. Então, se criou um problema. E aí, acompanhando isso, a história dos menores de idade trabalharem. Né? O grande problema. 16 anos, tal. O grande problema. Era 14, 16 hoje. Porque antes era 14 anos. Do menor de idade. Eu tive vários patrulheiros que trabalhavam comigo naquela época que tinham 14 anos. Começavam pelo Campus aqui em Santos, pelo Camping lá em Guarujá, que era o melhor, era concorrido. Você concorria a uma vaga para entrar no camping, porque você tinha um curso lá que te formava para ser um patrulheiro. Para você ter uma ideia, o Campus sofreu uma grande paulada aí anos atrás, quando a legislação ficou alterada e você não podia. Você não podia mais contratar o cara do campus. Então virar uma puta zona. Resumindo, é muito cara burocrata, criando muita norma que não deixa o mercado trabalhar. Não, vamos proteger o moleque vai ser explorado, ou salário isso, salário aquilo. E no fundo só atrapalhou, porque eu conheço, vou dar um exemplo aqui, Getúlio de Matos. Era secretário na Praia Grande, é funcionário público há 40 anos, começou na prefeitura como funcionário do campus. Agora, você quer ver uma coisa? Eu acho que é fundamental, por exemplo, 14 anos você coloca alguém para trabalhar e estudar como funcionava o campus. Tinha uma carga horária menor. Sim. E tinha que estudar. Obrigatoriamente. Era obrigatoriedade e tinha que ir bem no colégio. Como fazem hoje em futebol, né? Escolinha de futebol. Mas eu acho assim, o trabalho ele não é pelo que ele rende, principalmente para essa idade, e sim pela disciplina que você cria naquele adolescente, que aí ele vai se tornar um adolescente que ele vai entender que a vida é feita de disciplina. É verdade. E aí ficam hoje esses meninos de 14, 16 anos pela rua aprendendo coisas erradas, porque a vida ensina o tempo todo. Se ele não estiver aprendendo na escola, ele vai estar aprendendo aonde? Em algum lugar. Na rua. E vai estar aprendendo coisas erradas. Com esse índice aí de criminalidade que nós temos aí hoje, eu falo aqui que esse índice de criminalidade deve-se também a esse tipo de acontecimento. A minha carteira de trabalho, o meu primeiro registro eu tinha 13 anos. E eu tô aqui, não roubei, não matei, de vez em quando não era pobre coitadinho. De vez em quando dá vontade de sentar a mão em alguém, mas ainda tô, né? Me controlo. Eu tenho essa disciplina que controlou eu tenho um saco de pancada em casa. Você bate nele? Todo dia eu ponho uma foto ali. Fica tranquilo, Nicolau, eu ainda não coloquei. Não é da Fernanda, não, né, a foto? De vez em quando eu coloco. É dela. Apesar que dia 27 de setembro eu vou completar 12 anos de casado. Olha que maravilha. Legal, a Fernanda é uma santa. É uma santa essa mulher. Mas engraçado, eu falei aqui ontem, porque eu fui pego no susto. Eu casei em 6 meses. Eu fui pego no susto, mas estou há 12 anos casado. Eu fui ao seu casamento. Você foi no meu... Aliás, eu vou dizer uma coisa aqui. O Nicolau é um dos grandes culpados por eu ter casado. Por quê? Como a gente resolveu casar em 6... Na verdade, nós não resolvemos casar em 6 meses. Nós namoramos 6 meses. Nós resolvemos casar em 3 meses. Não tinha lugar para fazer a festa. E aí, um dia conversando com o Nicolau tinha um salão que é muito legal, aquele salão. Teu pai era presidente do clube. E tinha um salão lá e uma outra pessoa. Fico até emocionado de contar essa história, porque isso é muito bonito, viu? O Nicolau correu, me ajudou. E um salão muito bonito, né? Realmente é um salão bastante... Que você entra de frente na entrada. Era o piano muito bar. Legal, muito legal. No dia, no clube em si, ia ter um show que era o Eduardo Caldeira que tinha alugado. O Eduardo Caldeira, da mesma forma como o Nicolau, fez uma outra grande gentileza, né? Quando ele soube que eu ia casar lá, ele pegou uma série de seguranças, fez uma entrada... Eu nem lembrava disso. Mano. Fez uma entrada... porque ficou uma coisa meio que o cara não sabia se ia no show ou ia no casamento.
Então ele fez uma passagem, os seguranças dele. Então eu sou eternamente grato ao Nicolau, ao pai dele, em lembrança naturalmente, que nos ajudou muito, e também ao Eduardo Caldeira, que teve essa gentileza, sensibilidade. No dia, inclusive, olha, preparei aqui, eu fiquei, puxa, a gente fica muito feliz. E antes de começarmos o programa, né, Nicolau, a gente estava falando da amizade, né? Isso. De ajudar os amigos, né? Acho que um tem que ajudar outros nos momentos mais difíceis. Principalmente, é onde que a gente percebe quem são nossos amigos. Com certeza. São nos momentos difíceis, porque nos momentos bons. E a gente tem que guardar essas lembranças, né? Vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco nós continuamos com o Paulo Queja e o Nicolau Obeidi. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também são os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill. O Alobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E o Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep! São 3 endereços e com certeza você vai encontrar o curso que você pretende se profissionalizar. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. O Paulo Queja está me dizendo que hoje é dia do combate ao suicídio. Isso. Prevenção ao suicídio, e nós tivemos alguns casos aí, muita discussão sobre essa questão, né? Que é muito sério. Dia do Gordo. Dia do Gordo hoje. Que leva ao suicídio. Também pode levar ao suicídio. Gordo, eu não tenho mais já problema. Que hoje é o Dia do Gordo, eu não poderia de lembrar de quem? Não sei. Não olha pra mim. De quem? Hã?
Eduardo Filete, o Vitor Pestana lembrou. Então, e ele tá vendo, que ele me ligou antes de começar o programa. Por quê? Pô, o Filete tá gordo. Ele tá gordo, faz tempo que eu não lembro. Pô, o Filete tá gordaço. Filete, eu vou conversar contigo então. Eu tô fazendo um negócio legal. Eduardo Filete, tá barrigudão. Ele põe uma cinta, sabe aquela cinta que aperta aqui? Ele põe a cinta, então. Dá uma enganada. Aí o peito incha, tá musculoso. O Paulo da deve ser isso. E o Nicolau tá me dizendo que hoje é o dia da imprensa. Mas não é, aí ele falou, mas não é aquele cara que te imprensa na parede. Porque não, tem muita gente imprensando na parede. Porque tem aquela piadinha, né? Meio sem graça. Meio sem graça. Que mesmo. O cara chega entrando num clube, o cara imprensa, passa uma imprensa. O cara imprensa na parede. Tinha muito isso, as carteiradas? Carteirada sempre teve, acho que teve uma época maior, acho que tem bastante, né? Você sabe que nós tivemos um caso que ia se tornar notícia mundial. Ontem o André Sanches, que hoje eu fiquei sabendo dessa dívida, sonegando o fisco, teve aqui ontem, me pareceu até uma pessoa simpática, né? Mas ele me disse aqui no programa, não me lembro se foi ao vivo ou fora do ar, que na Copa do Mundo houveram 5 invasões de campo que não foram transmitidas. Porque quem controlava as câmeras era a FIFA, né? Não foram transmitidas. Ele diz que não é por causa disso. Que a regra é não mostrar violência nos estádios. Você viu aquela mulher que começou a virar começaram a virar pessoas famosas, aquela que tirou a roupa e correu no estádio. Depois saiu na Playboy. É verdade. Então ela foi ganhou uma grana violenta. É verdade. Então começa a virar moda. Então tem essa norma. Houveram 5 invasões. E o tema que eu ia falar agora puxa vida, fugiu agora que eu ia falar exatamente, ia comentar uma questão. Enquanto você está pensando, a gente podia voltar um ponto importante que a gente estava falando sobre assim. A gente está falando sobre a questão do comércio, falou da questão dos juros, do cartão de crédito e tal. A questão dos juros é importante, além disso, né, é a questão da contratação dos funcionários, capacitação, que a gente estava falando sobre a capacitação. Capacitação é um problema, né, Paulo? Então, é um problema, mas assim, é importante que os empresários vão contratar os seus temporários que podem ser futuros efetivados na empresa. Não, e olha, eles se preocupem um pouquinho nesse sentido. A grande maioria contratada para temporários para final de ano, eles são efetivados. Os índices são acima de 30%. Que bom. Né? Porque a carência da mão de obra hoje, principalmente uma mão de obra qualificada, rotatividade também, né? E a rotatividade. Se você contratar, mesmo que seja temporário, um funcionário, e esse funcionário começa a demonstrar que ele tem vontade, que ele quer se capacitar, dificilmente ele vai perder o emprego no final do período. A não ser que a empresa esteja extremamente estruturada. Se você me permite, eu vou te dar Ontem eu fiz um comentário até com uma moça que contrata para CIA, e até peguei dados, eu sabia que eu vinha no programa hoje, até comecei a conversar com ela para pegar alguns dados. A CIA, ela costuma contratar normalmente, alugar, aliás, normalmente a nossa sala. Nós temos uma sala lá na CDL, com capacidade para 70 pessoas, com data show. E a CIA costuma normalmente fazer os currículos e chamar para entrevista lá na nossa sala. Eles chamaram 30 ontem, 30 pessoas. Eu conversando com ela depois do término e tal, ela tinha chamado 30. Eu falei, quantas pessoas você conseguiu chamar? Ela falou 3. Nossa. Das 30 que foram 3. 3. E ela não tem certeza se essas 3 pessoas irão comparecer hoje. Hoje é que eu vou ficar sabendo que isso foi ontem, né? E eu falei, mas e aí, a qualificação boa, pessoas de bom nível, boa? Ela usou uma expressão até, que é uma expressão meia chula, mas uma expressão como, é o que temos. Então, realmente... Isso é muito triste. E é triste. Para a nossa região isso é muito triste. Aí, mais uma pergunta que eu fiz a ela, que foi o seguinte, qual é o efetivo da CIA aqui do Gonzaga? Qual é o efetivo da CIA? Ela falou, nós precisamos de 120 funcionários. Nossa. Quantos vocês têm? 90. Mas porque não arruma gente. Não consegue. Mas então, eu acho que eu sou um idiota. Eu acho que se você diz, eu não posso. Não, eu acho que eu sou idiota. Porque eu venho falando sobre isso há mais de um ano, dizendo os números. Você fala anos, mas você é da área, né? Mas eu sou um idiota. Porque em pleno
pleno emprego. Não, mas peraí, é pleno emprego baseado no quê? Hoje, aonde você vai, a principal reclamação que você tem é falta mão de obra qualificada. E aí, assim, não é uma área que está precisando de profissional com uma qualificação muito específica e difícil de ser feita, porque é um curso tal. Não. É o vendedor, não que o vendedor é importante. Sem desmérito, né? É importante e tal, mas assim, qualquer pessoa que queira e tenha condição no sentido de vontade, pode se tornar um vendedor e um bom vendedor, e aí se buscar qualificação e tal. Então, eu acho complicado, as pessoas reclamam muito das coisas, mas agir para fazer as coisas acontecer é outra história. Eu falo muito dos empresários, no programa que eu tenho, nas palestras, eu converso com empresário, eu trabalho com consultoria, muita gente, eu falo dos empresários, reclamo com eles, falo assim, vocês também têm a sua parte de culpa que é grande, mas olha, gente, as pessoas que estão procurando colocação no mercado, se mexe. Que eu acho um absurdo esse tipo de colocação de uma rede e não conseguir funcionário, porque não tem gente com mínimo de condição para trabalhar. Eu tive um problema de atendimento numa rede dessa que até atenderam muito bem, mas na hora de fechar a venda, foi fazer uma venda parcelada no cartão da própria loja, que eu não vou falar o nome da rede, e eles falam, não, pode fazer em 8 vezes. Eu falei assim, que bom, não tem acréscimo. E o trouxa, qual é o trouxa aqui, né? É o trouxa, que é consultor financeiro, esqueceu de pegar a calculadora, que era 11 da noite, pegar a calculadora, multiplicar aquilo para ver quanto é que dava no final. Tinha juros, ela não me falou. Olha só. Isso é má fé. É má fé. E aí, depois, quando eu voltei, por alguma situação, vamos usar o cartão, porque a primeira vez que está usando o cartão tem um limite menor. A pessoa foi passar o cartão, não dava já tinha estourado. Eu falei, como estourado? O valor é menor do que o total. Não, o valor dava, sei lá, 400 e poucos reais, até estourou o valor. Como? A compra foi menor. Não sabia, não te dava informação. Tivemos que refazer, a venda. É um absurdo. E tirar, porque eu não quero pagar juros. Vou pagar em 8 vezes, não quero. Eu pago em 4, em 3. E tem um outro detalhe, Paulo, porque aí eu vou falar assim, um pouco dessa geração que estão tanto falando aí, esse termo, da geração neném, né? Tu já ouviu falar da geração neném. Neném quer trabalhar, nem quer estudar, nem quer fazer nada. E uma das coisas que eu conversei com essa pessoa, e ela me falando, eu falei, o que você acha que está pegando? Porque eu gosto de conversar com as pessoas, inclusive para poder entender aprender o que eu também. Não, e eu quero entender o que eu percebo, né? Eu quero saber, será que sou eu só que percebo isso? E ela falou assim, o problema é loja. Eu falei, mas qual é o problema? Porque loja trabalha sábado, trabalha às vezes domingo, mas tudo bem, o que trabalha domingo ele tem folga durante a semana. E eu falei, às vezes se aparecer qual é o salário? Em torno de R$1.000, R$1.100 inicial. Que é o salário do sindicato, que é o salário do comércio. Piso do comércio. E as pessoas, às vezes, em algumas lojas ganham até mais, porque tem lojas aí que ganham comissão. Isso. E aí o que acontece? Pessoas com um salário às vezes até inferior, um pouquinho mais do que o salário mínimo, R$800, elas saem desse salário de 1.100, vão para um salário de R$800, porque às vezes uma recepcionista que não trabalha sábado, não trabalha domingo, geralmente emenda feriados, entendeu? Às vezes um feriado na quinta já emenda direto. Então, gente, eu acho assim, quem gosta do que faz, quer trabalhar, principal, tem que gostar do que faz. Segundo, querer trabalhar. Sim. E se capacitar naquilo. Porque se você não tem uma capacidade ou gosta do que você faz, você jamais vai ser alguém na vida. Eu acho que não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E tem muitas pessoas que começam na parte de profissional trabalhando em loja. Podem até não ser o objetivo final. O objetivo final não seja esse, por exemplo. Tá? Talvez. Mas ela começa trabalhando no primeiro emprego, mas com vontade. Eu conheço inúmeras E de repente pessoas. Ela quer partir para outra opção. Ou não, ela vai partir e ficar. Paulo, ela eu conheço inúmeros empresários que começaram. Meu pai foi um deles. Eu conheci inúmeros empresários de ótica, ali vizinhos meus, tem uma loja de bolsas vizinha a mim, eram todos funcionários de loja. Então, como dono de restaurante, meu avô foi garçom antes de ser onde de abrir o Almeida. Exatamente, então, assim, também vários deles. Então a pessoa tem que entender que para você subir uma escada, você tem que subir um degrau de cada vez. Sim. Agora, o pessoal quer pular que nem um trampolim, isso não existe. Eu até brinco com as pessoas e falo assim, de repente você abre o jornal, né? Tem lá nos anúncios um emprego de vice-presidente de uma multinacional com salário de R$50 mil por mês, com um carro lá, uma Mercedes.
e um apartamento pago por essa empresa. De repente você vai lá e estão esperando por você. Isso não existe, né? Não, sabe, infelizmente a gente está. Então a geração tem que mudar um pouco, tem que mudar. Quando eu falo da falta de profissionais qualificados, é em todas as áreas, né? Agora, em muitas áreas, né? Tem muito a ver com tem áreas, inclusive, por falta de qualificação específica mesmo, que é técnica, né? Você acaba não conseguindo. E olha, se a gente foi o que aconteceu com a engenharia, que você não forma um engenheiro em um ano. Com qualidade, né? Não forma engenheiro em um ano nunca. Com qualidade com qualidade nem 4, 5 anos do ano. Você sabe que você falou, não estava falando no início do programa, de ensinar, e eu lembrei o que eu ia falar aquela hora, por que eu falei do André Sanches, porque nós íamos ter um caso de uma carteirada, que foi um policial militar que deu uma carteirada, passou pelas barreiras lá da FIFA e estava do lado da Dilma, e tinha um atirador de elite, esperando a ordem para matar o cara no estádio. Foi notícia, né? Foi não sabia o que o cara ia fazer, noticiário, né? Ninguém conseguiu identificar ele. Aí depois, com muita correria, conseguiram identificar ele. Mas no começo você estava falando, agora não me lembro, sobre qual atividade que o cara tem que ensinar como fazer isso, como falar com o chefe, não é isso? Isso. E na verdade, você sabe que, por exemplo, a OAB não, mas os advogados têm curso para o cara saber como fazer uma petição. O cara sai da faculdade e não sabe fazer. Aonde começa? Por onde começa? Como jornalista, como o radialista, como em todas as profissões, né? Eu lembro de uma faculdade. Por isso que o médico tem que fazer. Com uma matéria chamada Práticas Forenses. Prática forense faz uma petição e tal. Sim. Inclusive, né, como é que faz? E a pessoa que dava a matéria falou assim, é um absurdo a falta de interesse dos alunos, porque eu não vou ser advogado, mas não precisa, você precisa conhecer como é que funciona. Lógico. Se você vai depois atuar como advogado ou não, diferença entre a teoria e a prática. E olha, os tailandeses, eu acho que eu estou ficando esclerosado, os senegaleses e os haitianos que estão vindo para o Brasil, é impressionante, todos arrumam emprego. Exato, porque falta mão de obra. São marceneiros. Mostrou lá um cara, eu fiquei impressionado, eu queria trazer ele para Santos. Ele está trabalhando de garçom, o cara é engenheiro no Haiti, estava trabalhando no Senegal, estava trabalhando de garçom, estava feliz da vida, porque esse é um outro problema, às vezes a pessoa não quer trabalhar naquilo e está trabalhando, né? E o cara estava feliz da vida porque estava conseguindo um bom salário, ia poder trazer a família, estava trabalhando com educação, com postura. Hoje você chama em algumas, nessa área alimentícia é um terror. O garçom é um caso. Agora, o cara com o dedo no nariz, na orelha. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Aí põe a mão na tua comida e tu, Deixa eu só te fazer uma pergunta em relação. Por que jovens... Para mim ou pro Paulo Queijo? Não, para os dois. Por que jovens brasileiros saem do Brasil, vão para os Estados Unidos, e lá Canadá, pode fazer tudo. E lá trabalham de garçonete, faxineira. Por quê? Lá eles se sujeitam aqui. Se você pega um vendedor de loja, eu já tive esse exemplo. Normal, você tem que varrer uma loja quando você fecha. Eu já tive caso de contratar o vendedor no primeiro dia de trabalho. Olha, você pega a vassoura, vamos fechar a loja, tem que dar uma varridinha e tal. Eu fui contratado para ser vendedor. É verdade. Jamais eu vou varrer uma loja. Parece que eu fiz um bullying, né? Parece que foi um bullying. Então, por que acontece isso, né? Saem daqui, salário, tudo bem, padrão de vida? Não, o que acontece, eu acho que até nesse raciocínio é o seguinte, a pessoa vai lá pensando em se sujeitar a isso, olha que interessante, ela vai pensando em se sujeitar a isso, não gasta, porque lá ela vai trabalhar 12 horas e vai ficar trabalhando o tempo todo, mas às vezes, vai ficar distante, mas às vezes mora com os pais aqui e vai para outro país, tem que se sustentar, pagar aluguel, pagar... É isso mesmo, Nicolai, é isso que eu acho interessante, a pessoa vai com este pensamento para guardar dinheiro. Eu não estou defendendo nem falando contra. Ele vai, faz isso, ele trabalha 12, 14 horas, ou faz a movimentação de distância na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, faz uma movimentação grande do lugar onde trabalha para onde mora, não consegue usufruir de nada de lazer, porque as coisas também são um pouco caras. Só trabalho. A remuneração é boa, principalmente se ele pegar esse dinheiro e trouxer para cá, é muito boa para cá. E aí ele vai, pega esse dinheiro, e quando chega aqui, eu já conheci gente que veio para cá, morou num lugar pequeno, com família. Papai, quando veio pra cá, foi um apartamento grande, 2 carros. Papai falou assim, não dá pra viver no Brasil.
Tem que voltar para lá e você fala assim, mas peraí, você não tinha nem metade. A qualidade nem de vida 10%. que tem aqui não tem lá, é diferente. Então assim, você... Eu acho que é o glamour, né? Não, mas assim, claro que as condições de saúde pública não tem comparação, é muito melhor, segurança não tem dúvida, mas assim, existe a condição. E pensar um pouquinho, a gente como profissional, não é que eu tenho que ficar me sujeitando sempre a situações piores que tem, não é isso. É que você vá aproveitar o momento de você aprender, principalmente, e buscar oportunidade. Hoje, os profissionais que acima de 40 anos estão com muita dificuldade de recolocação. E existe essa dificuldade. Então, eu fui conversando com comerciantes, com o pessoal de restaurante, para buscar contratar esse pessoal mais velho. Por quê? Eles estão com menos opção. Mas 40 anos não é mais velho também, né? Vamos me dar um tempo, não, né? 40 anos hoje no mercado é velho. É um absurdo isso. É velho. Então eu sou um ancião. Mas é isso mesmo. Essa é a realidade. Eu tô ferrado, isso já estava previsto na época que a gente estava fazendo faculdade, estava previsto que isso ia acontecer. Do envelhecimento, é verdade. Por causa da situação. E aí você tem jovens... Eu estou generalizando, não é todo mundo que é assim não, mas tem jovens que não estão a fim de trabalhar direito, ou porque querem ascensão muito rápida, porque querem as coisas com pressa, e aí os mais velhos que ficam disseminados. Posso fazer Você utilizou a expressão correta, Paulo. Eles querem tudo com pressa. É a pressa de chegar e não sabem. Fica 4, 5 meses no trabalho. Não sabem. 4, 5 meses é. O Incatep, os monitores do Incatep são todos senhores de idade. 60 anos, 65, 63, não, mas 58. Ele está se referindo à recolocação no mercado. Não, mas pessoas não capacitadas. Não capacitadas acima de 40 anos. Então, por que o Incatep tem esse cara de 50 e pouco? Substituído por pessoas mais novas com salários menores. Por que o Incatep tem esse pessoal? Porque são os caras que viveram 30 anos em equipamento. Mas eles capacitam as pessoas, eles têm que ter conhecimento. Mas não é toda empresa que pega a gente, não é? E outra coisa, você já foi na Disney, Nicolau? Foi. Só tem velhinho. Eles usam, mas tem muito jovem. Não, mas porra... Mas tem muito estrangeiro. A proporção também. Tem muito estrangeiro, mas a proporção não é um velhinho e um jovem, é um velhinho e um jovem. Tá. E tem velhinho lá de Bengala, tem uns velhinhos lá que tá assim, olha assim, o cara tá mais pra lá do que pra cá, mas tá lá. Aquele puta sol. E a exigência deles é grande. E é grande. Detalhe, os velhinhos vestem a camisa do negócio, que é um outro problema que a gente não tem. Se não vestir camisa lá, não tem jeito. O processo de seleção deles eles não têm recursos humanos, eles têm o casting, que é o elenco. Então você vai no processo você tem que concorrer 2 anos para começar a fazer um processo de seleção lá, para talvez te chamarem para ser funcionário. Eu tô prestes a ser chamado. Faz 2 anos que você... Não, eu fiz para ser o Pateta. Isso nós todos somos aqui no Brasil. Então você faz todo um processo. Mas olha, o Nicolau foi inteligente, porque a minha referência foi essa. Eu sou brasileiro, eu vejo lá, eu estou lendo aqui uma notícia, por isso que eu acho que eu estou confundindo tudo. Para o irmão do Eduardo Campos, quem tem que indenizar as vítimas do acidente é a Cessna. Né? O fabricante. 2 petições foram ajuizadas na segunda-feira pela família do Eduardo Campos, aqui em Santos. Os documentos assinados pelo irmão do ex-governador, Antônio Campos, pedem que o Ministério Público Federal ajuize medida de produção antecipada de prova para a averiguação das reais causas do acidente. As seguradoras têm que pagar o sinistro das vítimas do acidente, cabendo eventualmente ações regressivas se couber. Ele ia falar do avião, viu, Nicolau? Falou no avião. E olha, o Nicolau falou. E eu trouxe o Juarez aqui da Academia Mahatma semana passada. E ele falou aqui. Dá uma geral, viu, Gisele? Ele falou nesse lugar que o Queija tá sentado, ou foi nesse lugar que o Nicolau está sentado? Ele falou aqui, não. Falou aqui onde não, é porque... Falou nessa sala. O João estava aqui, mas ele falou onde você está sentado, que até agora ninguém tinha procurado ele. Inclusive o irmão do Eduardo Campos veio para dizer, eu estou só prestando solidariedade, ema, cada um com seus problemas. E eu falei pro Juarez, como disse em outros programas, desde o início eu venho dizendo, se não houver uma movimentação política, esse pessoal vai ficar com prejuízo e vai ter que correr atrás do prejuízo. Não, o Juarez tem advogado, mas não quer dizer que ele... Só que na sexta-feira venceu a folha de pagamento dele de 16 funcionários e ele teve que pagar. A CPFL
zero e não falo, deixa de mandar a conta de luz porque é o imóvel que caiu o avião. A Sabesp não deixou de cobrar água. Ele tá se virando. Ele e as outras famílias, em alguns não podem nem voltar para o apartamento. Se não houver uma movimentação, e eu estou fazendo isso, não é porque tenho amizade com o Juarez, não, porque eu estou me colocando no lugar dele, uma pessoa de 70 anos, com uma vida com as suas dificuldades, mas tinha a sua vida, e de uma hora para outra ver ruir tudo isso, ele e as outras. Então eu não quero para os outros o que eu não quero para mim mesmo. Então eu imagino a dificuldade que esse senhor vai passar, ele e a esposa dele. Por isso a minha indignação. Por isso que eu me escalei lá na Disney para ser o pateta. Me parece que ele tinha arrendado também a academia dele e tinha tomado um cano, né? Ele ficou arrendado. Por isso que não tinha o seguro do... Agora, isso não tira a responsabilidade, e ele disse assim, olha, eu fiquei, pelo menos até o dia que ele fez o programa, ninguém tinha ligado para ele prestando solidariedade, hein? Todo mundo usando essa mídia. Se a SES não é problema, assim, entra com processo com a fabricante, com quem a empresa que pôs o cara que é responsável pelo avião, todo mundo e no tem que final se processar. A culpa vai ser do piloto. Não, mas o piloto trabalha para quem? Agora, trabalha para o partido, né? Sim, aí que tá. Olha só, ninguém sabe quem é o dono do avião. Ninguém sabe quem pagava o negócio do avião. Ninguém sabe. Eu acho um barato. Política, não parece com a nossa política no Brasil, né? Não, ninguém sabe nada. E ainda falei, Lula faz parte desse processo? Não é porque o cara morreu que o cara virou santo. Quando eu morrer, o que vai ter de nego falando mal de mim, não quero que não, vou falar que Augusto é um cara. Não, eu quero que continue falando mal de mim, não me incomodo. Agora, não dá para o cara morrer, varre para debaixo do tapete tudo que ele fez de errado. O documento da venda do avião é assinado... E os 2 milhões doados? É assinado e é inelegível. É inelegível? Que fala? Inelegível, né? Inelegível. Inelegível a assinatura de quem compra. Tu compra um avião de 20 milhões e assina lá, põe um rascunhão aí. Olha, eu já tentei comprar, mas é que eles não aceitaram prestações de... em 1.000 meses para pagar, mas... Mas e a doação... Tinha falado do avião, eu sabia que você ia falar. E a doação que foi feita ao partido, ao candidato Eduardo Campos, um dia após a morte dele. Isso eu não sabia. 2 milhões de reais. Olha aí. Agora, tudo bem, eles podem alegar que essa doação foi feita com data... sem querer. Não, ela só foi homologada na realidade. Mas olha só... Esse dinheiro para o partido da indenização, Augusto, eu acho que não é nada para eles dentro do que eles gastam. Não, mas o Márcio França falou. O Márcio França deu uma entrevista dizendo, olha, fiquem tranquilos que o PSB vai pagar tudo. Aí o Beto Albuquerque, que é o vice da Marina, disse, não, o partido não tem nada a ver com isso. E o Juarez não sabe quem está falando a verdade, porque ninguém tinha ligado para ele. Pior é aqui, olha, a operação da Polícia Federal e do Ministério Público, as empresas que estão sendo investigadas na Operação Lava Jato doaram 60 milhões de reais a presidenciáveis e partidos. E olha, entra todo mundo aqui, hein? Pelo amor de Deus, entra todo mundo. Agora... Só a Dilma recebeu 25 milhões das empreiteiras. O Diretório Nacional do PT, mais 23 milhões. E todos os outros partidos estão nisso aí. Não pensa que é só o PT, não. PMDB, me responda uma coisa. Por que essas empresas fazem essas doações? Não vai ter contrapartida depois? Não sei. Se eleito? Ou é simplesmente são cidadãos muito conscientes? Benevolência. Cidadãos conscientes. Eu acho que empreiteiras que fazem doações, eu acho que eles pedem contrapartida. Olha, eu vou ser honesto com você. O cara que doa numa... Eu tiraria duas exceções. O cara da Natura, né? Vai doar para alguma Marina Silva, o cara tem muito dinheiro, tá saindo dinheiro pelo ladrão, não dou valor pro dinheiro, ou tem um projeto político, ou gostaria que o Brasil fosse administrado pela Marina, e a filha do Setúbal. Porque nenhuma empresa em sã consciência chega num candidato... Filho ou neta, né? Filho? É filho ou neta, uma das duas. Nenhuma pessoa, mas ela já é velhinha, eu acho que ela filha. Deve ser filha. Depois eu vou ver aqui na internet. Nenhuma empresa dá 20, 30 milhões de reais para um candidato
porque imagina um país melhor. Essa hipocrisia que tem que acabar no Brasil. Hoje o Brasil tem duas hipocrisias, essa entre milhões, né? Eu vou citar duas. Uma, você não pode, você é isento, você é jornalista, você é da imprensa, você é radialista, você tem que ser isento, você não pode dar a sua opinião. Isso é uma palhaçada. Não adianta. Nós temos uma posição. Todos nós temos uma posição. E não é feio e não é indigno você declarar essa posição. E a outra coisa olha, eu serei um defensor do armamento. As empresas armamentistas vão me bancar. Pô, esse cara vai defender o nosso... Da mesma forma como se tiver um cara lá que defende os interesses do comércio. Os comerciantes, os CDEs, a Associação Comercial, como os administradores de empresa. Quer dizer, nós temos que acabar com essa... No Brasil criou-se o negócio do lobby, né? Uma palavra negativa. Tá errado. Se você vai articular de forma honesta, de forma... coerente, de forma legal, se você vai articular por interesse coletivo, nada mais correto que isso. Eu acho que as doações de campanha, elas tinham que ser justificadas por algum motivo, né? Agora, essas doações que vão aparecendo, por exemplo, que nem teve na campanha passada, parece que uma empresa de cartões de crédito, não vou falar o nome, mas é público, foi o Visa, né? Doou 12 milhões de reais na campanha. No momento que está rolando um projeto, né? Não, foi campanha passada. Não, foi na campanha passada. Mas com certeza deve ter doado nessa campanha, acredito. E é complicado. Agora, mesmo. Ficam querendo ligar ao nome das pessoas com nomes porque a neta ou filha do Setúbal faz parte de uma das campanhas. Ela é a guru intelectual da Marina Silva. Agora, quer dizer que qualquer pessoa que participa de qualquer campanha, ela se ela tiver ligada a alguma empresa. CDL na TV, quais os dias? Terças-feiras, né? CDL na TV, terça-feira, às 18 horas, ao vivo. E segunda-feira, às 14h15, reprise. Muito bom. Programa Talentos em Foco, todas essas quintas-feiras, 21 horas. Essa quinta-feira nós temos uma especialista falando sobre inovação nas empresas. Olha que legal. Sensacional a entrevista com ela. A reprise na terça-feira, às 16 horas. Aproveitando, quero mandar um beijinho para Carol, ela que está dodói. E ela precisa melhorar. Então, Carol, levanta, se anima. Beijo do tio. Sacode a poeira, né? Isso aí. Quantos já tem? 8 anos. Nossa, Carol. 8 anos. Tem que brincar, se divertir, não é verdade? Não pode se abater, não. E claro, um beijo pra mãe dela, sem dúvida nenhuma. Senão apanha. Fernanda, um beijo para você. Em breve completaremos 12 anos de... Uau! Eu vou dar uma festa. Eu também vou querer mandar um beijo pra Flávia. Manda um beijo. Aí os três mandando beijo, tem alguma coisa. Elas vão achar que tem alguma coisa errada. Nicolau, muito obrigado pela participação. Paulo Queja, muito obrigado. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.